Olá, boa noite. Começamos agora mais um boletim coronavírus produzido pela equipe de jornalismo da Band Minas. Na semana passada, falamos aqui sobre a Covid-19, as medidas governamentais tomadas para impedir o avanço da doença e quais as previsões para as próximas semanas da pandemia em Minas e no Brasil. Nosso foco no programa de hoje será a economia após a crise causada pela pandemia. Mas antes de entrarmos nesse assunto e falarmos de como poderá ser o futuro de trabalhadores e de empresas, eu chamo o nosso repórter Marcelo Silveira, que vai nos atualizar sobre os números do coronavírus em todo o país. Pois é, Inácia, boa noite para você, boa noite para todo mundo. A gente segue acompanhando a evolução do número de casos em Minas e também no Brasil. Aqui no país já passa dos 33 mil infectados, além aí de mais de 2.000 mortes em todo o território nacional, infelizmente, né? No estado, a Secretaria de Estado de Saúde divulga todas as manhãs, bem no finalzinho da manhã, uma atualização desses casos aqui em Minas. Hoje, os números divulgados dão conta de que 1.077 pessoas estão infectadas pelo coronavírus aqui em Minas Gerais. Foram registradas 39 mortes até o momento e 83 mortes estão sendo investigadas pela Secretaria Estadual. Vale lembrar que neste sábado também foi publicada a lei que obriga as pessoas a usarem máscara nos estabelecimentos comerciais de todo o estado. Os trabalhadores vão precisar usar máscaras em todos os tipos de comércio aqui do estado e, além disso, devem tomar outras medidas, como a etiqueta da tosse, a higienização das mãos e o distanciamento social. Medidas importantes, né, Inácia? Você acaba de acompanhar números consolidados do avanço da Covid-19 aqui no país deste sábado e agora vamos focar no assunto de hoje. Para discutirmos sobre o futuro do nosso mercado após a crise econômica causada pela Covid-19, nós convidamos o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o empresário Flávio Roscoe, e também o consultor de empresas e professor associado aí da Fundação Dom Cabral, Leonardo Matos Santos. Boa noite a vocês, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa especial. Boa noite. Flávio, eu começo com você. Já dá para a gente ter uma dimensão percentual do alcance de empresas que estão em sérias dificuldades por causa da crise econômica? Nos estudos que a gente teve acesso, que nas pesquisas que a FIENG fez, mais ou menos 93% das empresas foram impactadas de maneira negativa pela crise. Porque, obviamente, como toda crise, tem empresas que se impactaram de maneira positiva. Por exemplo, setor fármaco, setor também de alimentos, houve uma corrida aos supermercados, o próprio setor varejista de alimentos. Também teve empresas, por exemplo, supermercados, fechou os restaurantes, fechou uma série de concorrentes, por exemplo, empresas de alimentação que faziam alimentação nas indústrias, também foram fechadas. As pessoas passaram a comer em casa. E quem abastece é o supermercado, então eles ganharam. Mas se a gente puder recortar o lado negativo, aquelas que vão ter sérias dificuldades, ou para voltar a abrir as portas quando houver esse momento aí da flexibilização, qual seria esse percentual? Você consegue já 93% foi o lado negativo. Mas esse é o impactado tanto positivo quanto negativo? Não, 93% é negativo, 7% é positivo. Ou seja, a maior parte do nosso mercado absoluta. E o pior é que o negativo é um negativo de intensidade nunca antes vista na economia. Porque não é um negativo 3 pontos percentuais, 5, 10. As quedas são 70, 80, 20, 30, 50, total. Quer dizer, um estabelecimento que está totalmente fechado e que é o 100%. Né? Uma loja que está fechada que é o 100%. Um restaurante que fechou que é o 100%. Se ele não virou para uma delivery, por exemplo, ele simplesmente perdeu toda a receita. Então, o grande problema é que os outros 93% estão tendo um impacto brutal, algo nunca antes visto. E aí nós temos que ter cuidado com as consequências disso, que é a inadimplência. Porque, obviamente, se eu tenho meu estabelecimento, ele está parado, eu não tenho receita. Se eu não tenho receita, fica muito difícil de eu arcar compromisso. Eu só vou arcar compromisso ou com poupança, ou seja, reserva que aquele empreendimento teria, ou com endividamento. São as duas opções. E isso gera o outro problema, que é o emprego. Se não tivesse tido a MP 936, nós teríamos um volume de desempregados muito maior. E quanto mais tempo passa-se nessa situação, maior a probabilidade do volume de desempregados aumentar de maneira
expressiva. E com isso a retomada da crise fica mais difícil e mais morosa. Com certeza. Porque você tem mais desempregado, menos renda, menos capacidade de consumo, menos demanda por parte da sociedade. Obviamente as empresas que ofertam vão encolher. Leonardo, deixa eu entender do ponto de vista da porta para dentro, o que as empresas, vamos considerar esse percentual da pesquisa da FIENG, 93% de negócios afetados aqui no estado de Minas Gerais. O que esse empresário pode fazer tentando montar aí uma estratégia com cabeça fria, considerando o que ele pode fazer? Vamos considerar aqui que o governo está fora desse nosso jogo de xadrez aqui nesse momento. O que cabe ao empresário? Bem, o que a gente tem recomendado, né, no primeiro momento foi o desenho do que a gente chama da gestão de crise, né, que os 5 primeiros passos, cuidar do seu ativo, mão de obra, tá, se preocupar em como administrar a sua cadeia de suprimentos, olhar para a área comercial e como potencializar a área comercial em termos de receita e produtos que poderiam ser mais fáceis de ser vendidos, tá? E, é lógico, começar a pensar estrategicamente como é que ele pode se preparar. E principalmente como é que ele faz a análise de caixa e entende o seu pulmão para poder sobreviver, né? Lógico que a gente sabe que tem empresas que não vão conseguir fazer essa questão ao estresse do caixa. Agora, você acha que esse conhecimento para dominar toda essa confecção dessa estratégia, a maioria das empresas tem, ou algumas também deixam a questão financeira e alguns até detalhes da tributação mesmo, que impacta muito aí no resultado das empresas, deixam isso de lado e quando chega uma crise como essa, tudo fica ainda pior do que poderia ser? Por experiência e pelo que a gente tem visto, tá? Grande parte das empresas que montaram o seu comitê de crise praticamente não conseguiram colocar em prática tudo aquilo que foi desenhado. Muita coisa foi atropelada. Ou seja, muito do que se foi planejado... Pelos fatos, pela situação inovadora, pela essa crise ser inédita. Então, muita coisa que foi se desenhado na hora de colocar para funcionar não foi realmente o que a gente viu. Uhum. Tá? Então, o que a gente tem falado agora é que o fator fundamental de cabeça fria é olhar a estratégia e entender o seguinte, como é que se desenha a retomada. Mas mesmo planejando, né, Flávio, são muitos os fatores que vão impactar nesse planejamento que a empresa vai fazer. Vamos falar agora das medidas governamentais. O governo federal tem aí um somatório que se aproxima de 700 bilhões de reais em liberação de recursos de todo tipo, seja para, por exemplo, o auxílio emergencial, que está aí fazendo essa entrega de R$600 para um público tão grande aqui do Brasil, seja ajudando as empresas a pagar a folha de pagamento. Você acha que esse esforço do governo nesse primeiro momento é suficiente para quanto tempo ou não é suficiente? Esse esforço é fundamental para esse momento de crise e ele deixa a situação, pelo menos das famílias, mais preservadas para que quando a gente vá sair da crise, a saída seja mais rápida. Se for mantida a renda da população, isso vai ser um bom caminho para a retomada do consumo. Então, se o governo continuar mantendo a liquidez das famílias, isso é muito positivo. O problema maior até agora das ações do governo que a gente vê é que o capital de giro não chegou até as empresas. Esse é o gargalo que precisa ser resolvido. O governo fez uma medida para as empresas com faturamento entre 300 mil e 10 milhões, só que os bancos não estão, de fato, ofertando essa linha de crédito ou estão pedindo garantias ou seguranças adicionais, sendo que o governo avalizou 85% do risco de crédito de cada operação dessa. Quer dizer, em tese, o banco deveria ter, e esse foi o acordado entre o setor produtivo, governo e o setor financeiro. Era para estar sendo mais fácil. Que os bancos iam irrigar a economia, pelo menos para essa faixa de empresa, com faturamento anual entre 300 mil e 10 milhões, iam irrigar a economia para que eles pudessem pagar a folha de pagamento. Isso não ocorreu. E não ocorreu liberação de nenhuma linha de capital de giro extraordinário. Então, há um empossamento nos bancos do recurso. O governo liberou compulsório, fez outras iniciativas, mas esse dinheiro ficou retido nos bancos e não está sendo direcionado para as empresas. Se esse dinheiro não for direcionado, esse crédito para as empresas, nós vamos ter o risco de ter uma insolvência muito grande no tecido empresarial do Brasil, porque é em cascata.
o seu cliente não te paga e você tem dificuldade de pagar o seu fornecedor. Pega a cadeia toda, né? Então, o crédito tem que ser facilitado. Se for o caso, o Tesouro vai ter que entrar direto. Leonardo, o Sebrae fez uma pesquisa recente indicando aí que 60% das micro e pequenas empresas não conseguiram acesso a essa linha, né, a essas linhas de crédito que foram abertas pelo governo federal, até pelos governos estaduais também. Aqui em Minas foi o caso de uma abertura especial de linha de crédito. E por quê, assim? É porque elas não conseguem oferecer a garantia que os bancos precisam? Em parte, sim. Tá? Mas eu acho que tem muito ligado à questão risco. Tá? A falta de planejamento é um dos critérios que afeta, mas o fator fundamental é o risco. O banco também, olhando pelo lado dele, entende que o negócio dele passa pelo risco. E muito do que foi colocado aqui, o banco vai avaliar se vai colocar ou não. Sendo que esse é um momento para pensar diferente, Sem dúvida. E eu acho que o grande sucesso para se sair dessa crise seria a cooperação e não a competição. Eu acho que indústria, comércio e serviço deveriam estar todas caminhando em conjunto. Todo mundo abrindo mão de algo para tentar garantir o mínimo para todo mundo, né? Sem dúvida. Eu vou pedir licença a vocês aqui, porque eu vou chamar para a nossa conversa, para a gente saber aí do presidente do Sindinfor, que é o sindicato que reúne as empresas de software, tecnologia da informação e negócios digitais aqui de Minas Gerais, o que inclui as startups. Essas empresas, que vão desde micro até grandes negócios, representam um setor importante no mercado mineiro, que é considerado o segundo maior polo de startups do país. Nós então pedimos ao Fábio Veras para avaliar o impacto da pandemia na retomada futura de mercado pelas startups e empresas de tecnologia de uma forma em geral. Vamos conferir. Olá, Inácia, aqueles que te assistem. As empresas de negócios digitais, startups, empresas de TI e software estão passando por um momento muito difícil, aumento da inadimplência, queda de arrecadação, perda de liquidez, suspensão de contratos de trabalho e demissões, mas novos comportamentos estão sendo antecipados em relação a esse Covid-19, né? As casas viraram co-work, pais e mães e filhos convivendo junto, adquirindo novos hábitos de desrespeito ao espaço do outro. Na área de saúde, a telemedicina tem sido antecipada por órgãos regulatórios. O próprio consumidor, que antes fazia questão de estar presente fisicamente com o médico, aprende a sentir os sinais de sua saúde, ter um teleatendimento. Na área de educação, as escolas estão correndo em Belo Horizonte, no Brasil, para antecipar aulas online e novos comportamentos. Na área de vendas online, eventos online, as pessoas estão aprendendo a vender digitalmente. Então, um conjunto de impactos incríveis e novos mercados vão existir para startups e tecnologia, para aqueles que souberem enxergar esse futuro que está por vir. Vocês acompanharam aí o Fábio Veras trazendo aqui para nós um ponto importante que eu vou discutir com nossos convidados aqui. O Fábio comenta sobre um atraso tecnológico mesmo que a gente tem no Brasil de uma maneira em geral e que a pandemia, obrigando as empresas a trabalhar tanto pela internet, tanto à distância, acaba promovendo algum tipo de ensinamento que vai se perpetuar depois. Deixa eu começar com você, Flávia. Essa percepção de que o Brasil, com todo o esforço, ainda está um pouco atrasado na questão do uso da tecnologia nos negócios. Você acha que é uma lição boa que foi forçosamente trazida pela pandemia? Eu acho que é uma mudança de cultura, né? Quando todos se voltam para estar trabalhando em casa. De repente, você vai quebrar a cultura, reuniões feitas à distância, com ferramentas. O grande problema da tecnologia do Brasil talvez seja um pouco a infraestrutura. Por exemplo, nós não temos infraestrutura de telecomunicações adequada, nós não temos redes de infraestrutura de telecomunicações. E isso prejudica muito. Nós temos que melhorar a infraestrutura de telecomunicações no Brasil. E muitas vezes essas limitações estão nos municípios, na legislação municipal. Aqui em Belo Horizonte mesmo, nós somos a 97ª cidade em qualidade de infraestrutura de telecomunicação das 100 maiores do Brasil. Ou seja, nós somos a antepenúltima. Porque a legislação municipal impede com que o setor de telecomunicação invista aqui. Várias restrições quanto a antenas, quanto a redes. Isso tem que ser derrubado, eu acho que é uma nova demanda. Se você está em casa hoje fazendo aqui em Belo Horizonte o seu trabalho à distância e tem dificuldade, cai a ligação toda hora, etc, etc, é por causa da nossa legislação municipal. Então, vereadores, prefeitos, vamos alterar a legislação, todos têm que fazer. Então, acho que o que está mudando é a cultura. A cultura organizacional vai mudar e também tem que mudar o arcabouço jurídico. A legislação trabalhista tem muita restrição quanto ao home office. Quer dizer, é hora dos nossos legisladores, também na esfera federal, fazerem o papel dele e permitirem essa flexibilidade. Então, não vejo tanto um atraso para das empresas, eu vejo um arranjo legal difícil
de ser rompido. Quer dizer, do ponto de vista da infraestrutura e da política. Tecnológica e da política que permita o trabalho à distância. Dois aspectos. O governo está falando aí nesses últimos dias, Leonardo, de lançar mais uma medida provisória com a possibilidade de que aqueles empregados cujo contrato de trabalho será suspenso aí por até 2 meses, que eles possam ser cedidos para outra empresa. Meio que acontece hoje, por exemplo, com a terceirização, mas dentro de um esquema diferente, já que a gente está tratando aí de uma condição jurídica diferenciada. Você acha que vai funcionar, que isso ajuda de alguma forma? Vai haver aproveitamento ou é só uma MP que não vai ter muita funcionalidade? Eu acho que vai depender muito de como vai ser a base dessa sessão, tá? Até porque se a gente for olhar dentro das empresas, se a gente for olhar principalmente a lógica de qual vai ser a habilidade, qual vai ser o cargo que ele vai assumir, olhando para o lado do empresário, ele tem um custo muito grande para treinar e capacitar. Existe uma curva de experiência onde eu coloco o funcionário lá dentro, até a hora que ele embala. Então, como é que eu vou pegar um funcionário que de repente, tudo bem, se são mesmo setores, segmentos, talvez não tenha tanta dificuldade, mas existem modelos de trabalhos diferenciados de uma empresa para outra. Então, eu acho que no papel está muito bonito. Não sei se na hora da prática vai ser muito prático. Flávio, qual a orientação que você dá então para as indústrias? Porque o Leonardo lembrou bem, a questão da folha de pagamento é um peso muito grande, é uma participação muito importante na questão financeira de qualquer organização. É melhor ele se esforçar ao máximo, aderir aí à MP dos salários, por exemplo, fazendo aquelas negociações de redução de jornada, né, de até 70%, ou é melhor ele demitir nesse primeiro momento para ele poder respirar, ainda que com esse risco enorme de perder uma força de trabalho qualificada? Qual que é a orientação? Não, você não tem fórmula mágica. Cada empresa vive uma situação. Você teve quedas de demanda de percentuais diferentes, situações, inclusive financeiras, das empresas diferentes. Se ela tiver caixa e puder aguardar um pouquinho, as medidas do governo facilitaram muito o alongamento. E tiver um pouco de demanda, ela pode fazer o afastamento, redução da jornada de 70% e trabalhar 30% e esperar um bom momento lá na frente. Se não tiver como fazer isso, talvez o caminho seja a demissão. Para a sociedade brasileira como um todo, nós devemos evitar a demissão, porque evitando a demissão, a gente mantém o mercado consumidor e mantém a retomada. Conforme o Leonardo bem explicitou aqui, é muito difícil o treinamento. Então, se a empresa também demite seus funcionários, amanhã ela vai ter um alto custo para ter um funcionário com a mesma produtividade daquele que ela demitiu nesse momento difícil. E aí atrasa a retomada se ela não tiver. E aí atrasa a retomada também da própria empresa, ou ela vai ter perda de produtividade e pode não ficar tão competitiva. Então, é uma situação que não tem fórmula mágica. Eu não posso dar aqui, mas se a empresa permitir, tiver condições, eu adotaria as reduções de jornada ou mesmo a suspensão do contrato de trabalho. Porque a suspensão com 70% e esses 30% de salário, esses 30% que ele vai pagar é 100 cargos. Então, o custo para a empresa fica quase em torno de 17%, 16%. Ou seja, é um custo bem mais palatável do que 100% do salário. Tudo bem que o funcionário não vai estar trabalhando, mas é uma situação de reduzir muito o custo fixo. E o funcionário está recebendo do governo, para aqueles funcionários até R$3.000, a perda salarial é muito pequena. Eu vou trazer mais um assunto aqui que vocês vão poder acompanhar, que também é o aprendizado dos líderes com essa questão aí de ter que trabalhar à distância. E eu quero fazer uma introdução com vocês aqui. Eu sei que vocês dois não param, é uma videoconferência atrás da outra. Não era assim, né, Flávio e Léo? Vamos começar com você, Léo. Você agora conversa com os seus clientes à distância, com as empresas à distância, adquirindo novos hábitos e um novo jeito de trabalhar também. Sem dúvida. É uma reunião atrás de reunião, né? Requer agenda do mesmo jeito, requer disciplina, novas habilidades, porque até então, um ponto que a gente comentava muito, você conseguia pegar algumas percepções no olhar, e agora a distância fica um pouco difícil. Então, você tem que adaptar, você tem que criar algumas metodologias, algumas formas diferentes para poder lidar com isso. Para a gente marcar essa entrevista com vocês foi difícil, porque era uma videoconferência atrás da outra. Você também não para, né, Flávio? As videoconferências vieram para ajudar muito nesse momento, já que as pessoas não podem se locomover. Mas também deu mais produtividade. Eu faço reunião com muitas pessoas simultaneamente. Desloca menos, né? Deslocar, eu já deslocava muito pouco, a não ser viagens para Brasília, etc.
mas eu faço reunião geralmente com 20, 30, às vezes 100 pessoas na mesma reunião. Então, presencialmente, é muito difícil você ali ficar dentro do tempo, é muita gente para falar, como é que você corta uma pessoa. Agora, a reunião por videoconferência, ela tem horário, início e fim. Então, e as pessoas estão à distância. Então, sobre alguns aspectos, tem sido mais produtivo. Talvez menos rico, com menos participação efetiva, mas mais produtivo e mantendo ali o cronograma. Eu diria que não dá nem para ir 8 ou 80. Eu acredito que muitas reuniões vão continuar presenciais, porque elas têm outros tipos de relação, conforme o Leonardo falou, de percepção, até de aproximação. Tem outros propósitos que não somente a ação em si, específica, mas você também vai poder conjugar muitas vezes essa ferramenta. E para as viagens, aí o ganho foi enorme. Por exemplo, você ia falar com alguém no governo, hoje eu fiz 2 reuniões com pessoas do governo em Brasília. Ninguém fazia isso. Você falava que ia fazer uma videoconferência com alguém do governo, era quase um marciano. Ele ia te olhar e falar assim, você não quer vir aqui, você não quer ser atendido, tudo bem. Considerado menos nobre. O que acontece? Uma reunião em Brasília, você perde o dia. Você acorda cedo, pega o avião, vai para lá, tem que chegar com certa antecedência, porque o voo pode atrasar, volta. Então, para essas reuniões, aí o ganho de produtividade foi de 10 vezes. O que eu gasto em 1 hora, eu demorava o dia inteiro para fazer. Tá certo. Vamos então, já que neste momento que as empresas aí que podem, né, claro, aquelas que podem, estão trabalhando em home office, ou seja, com cada funcionário na sua casa, tem aquelas aí desenvolvendo tarefas e gerando resultados mesmo com essa distância colocada entre as equipes. Existe, claro, um grande aprendizado, como os nossos convidados disseram aqui nisso tudo, e quem conta a própria experiência para a gente agora é o empresário Giovanni Teres, que atua no setor de serviços de tecnologia. Bom, falar de aprendizado que a nossa empresa pode ter após o Covid-19, eu diria que são várias oportunidades, não só um aprendizado, né? E talvez eu destacaria aqui 2, os principais aprendizados que nós estamos tendo a oportunidade de exercitar. Primeiro, a liderança à distância, a gestão das pessoas à distância. Nossa empresa está 100% home office, nossa empresa é uma empresa de serviços de TI. E também a gestão pela entrega, né? Culturalmente, as empresas têm a gestão por horas trabalhadas. O funcionário está ali, ele bate o ponto, você vê ele ali dentro da empresa, ele vai embora e você culturalmente entende que ele cumpriu o compromisso dele do dia. E a gente está vendo que a gestão à distância vai mudar o foco de controle disso aí. Na verdade, a gente vai controlar pela entrega dos projetos, das tarefas, enfim, é essa a nossa linha de raciocínio com relação ao aprendizado pós-Covid-19. Tá certo, aprendizado para os líderes, com certeza aprendizado para os liderados, já que todos nós estamos descobrindo e tendo que aprender novas formas de trabalhar. Flávio e Leonardo, vamos focar agora um pouquinho nesse finalzinho do nosso programa. O que a gente pode esperar daqui para frente do governo? Alguma medida que ainda não tenha sido tomada, que tenha que ser tomada? Não estou nem me referindo necessariamente à flexibilização da jornada, por exemplo, do trabalho, se as empresas não essenciais devem começar a abrir, mas o que vocês acham que de essencial tem que ser feito agora para a gente tentar pensar nesse futuro das empresas, para que a gente consiga salvar mais empresas e mais empregos quando a Covid passar? A sua pergunta, Inácia, ela é fundamental. O que nós temos que começar a planejar, a sociedade brasileira, e não é só o governo, eu estou falando é a sociedade como um todo, é a retomada. Quer dizer, como vai ser feito o cronograma das atividades que serão gradativamente liberadas, que vão colocar a nossa economia num lugar novamente, à medida que a crise do vírus vai passando. E previsibilidade é fundamental. Como é que o empresário vai tomar a decisão que você falou? Demite ou reduz? Se ele não sabe se vai voltar daqui a 90, 180 ou daqui a 15 dias. É um tiro no escuro. Então, cabe ao governo e à sociedade discutir e debater claramente, colocar as métricas. Olha, se o vírus chegar a tantos %, nós vamos fazer isso. Se chegar a tantos, aquilo outro. Para que a pessoa, vamos liberar o comércio com máscara, com uso de máscara e álcool gel na entrada. Que a Coreia combateu esse vírus não com restrição de movimento, ela combateu com utilização de teste, álcool e máscara.
Por que nós não podemos fazer o mesmo sem danificar a economia? Combater o vírus não é danificar a economia. Dá para se combater o vírus e preservar a economia. Com isso, você preserva a saúde e milhões de empregos. Então, o importante que os governos devem fazer agora, a FIEM vai dar sua dose de contribuição, está apresentando um trabalho aprofundado para o governo estadual e também para o governo federal, de um planejamento de retomada. Que aí a sociedade vai se planejar dentro daquilo que o governo divulgou. Olha, o nosso cronograma de retomada é esse. Vocês vão pedir uma data nessa conversa com o governo? A gente vai estabelecer etapas, ou sugerir, estabelecer não, porque quem pode estabelecer é o governo. É o governo. Mas sugerir que o governo estabeleça etapas e cronogramas. Quando que esse programa fica pronto, essa proposta? Nós já vamos entregar semana que vem. Tá certo. Então, a gente vai poder trazer isso aqui também para vocês acompanharem aqui na Band Minas. Leonardo, antes da gente passar aí para a nossa última colaboração em vídeo também, de mais uma liderança empresarial, me conta o que você acha disso daí. O que está faltando para a gente garantir um suspiro e uma luz no fim do túnel após a pandemia? Eu acho do que foi falado, primeiramente, uma coesão, tá, entre o governo e toda a sociedade. E esse cronograma, eu acho que é fundamental. É preciso que fique claro para todo mundo qual é o rumo para que todo mundo possa ter o seu planejamento desenhado. O que a gente tem orientado muito para as empresas nas reuniões é que tenham pelo menos um radar. Tá? E o radar que eu tenho passado é muito o seguinte: fique de olho na epidemia, nos números da epidemia, porque é dali que começa a análise para você ter um consenso do seguinte: a que hora começa a grande possibilidade de liberação. Hoje o grande guia vem realmente dos dados do avanço da pandemia. Ontem mesmo, o governo americano começou a lançar um plano que ficou muito interessante. Fase 1, fase 2, fase 3. Baseado exatamente aonde? No ponto da epidemia. Pensando o futuro. Então, eu tenho inclusive comentado, não tem data correta. Tudo vai depender desse pico. Então, bacana que vem um plano para isso, mas cada segmento, cada setor tem o seu movimento diferente pela questão de aglomeração, pela questão de movimento. Então, o que eu tenho comentado muito com os clientes é o seguinte: monitore, porque em cima desse pico, que quando começar a cair, é que começa a ter a liberação. Tá certo. E a gente, claro, imprensa também tem um papel importante nisso, que é divulgar para e passo essas medidas, não só as expectativas das empresas, mas, sobretudo, as medidas governamentais e também as orientações médicas, que a gente sempre te garante aqui, informações confiáveis na Band Minas. Bom, e a pergunta que a gente faz agora é: quando o comércio voltar a funcionar plenamente, quando as lojas de todos os setores forem autorizadas a reabrir, como será? Nós perguntamos isso ao presidente da CDL-BH, Marcelo Souza e Silva, e ele vai dar orientações aos lojistas agora sobre como proceder, inclusive mantendo as novas condições de higiene e fazendo ações para atrair o consumidor. Essa grande expectativa que todos nós vivemos para quando as lojas abrirem, como é que esse público vai ser recebido, o lojista tem que se preparar e muito. As pessoas vão chegar nas lojas físicas um pouco ansiosas, distante de compras, então o lojista tem que receber com muito carinho esse cliente, tem que ter muita paciência, tem que ter sua loja preparada, um layout diferenciado, produtos de qualidade com preços diferenciados. Se tiver algum produto de estoque, poder fazer uma liquidação, poder fazer um preço diferenciado, atrair esse cliente fisicamente novamente. Muito importante também os procedimentos de higienização serem mantidos, porque vão ser hábitos que nós vamos ter aí por um período ainda, que as pessoas vão observar e vão ser muito importantes para que esse cliente crie confiança novamente naquela loja e possa fazer suas compras não só naquele dia do retorno, mas também nos outros dias. É o que todo mundo quer ver, o nosso mercado reaquecido e a economia retomando aí o seu crescimento. Eu quero agradecer a sua presença aqui, viu, Flávio? Muito obrigada por esse tempo conosco. Muito obrigado, Inácia, e a todos os telespectadores. Tá certo. Obrigada a você também, viu, Leonardo, por compartilhar as orientações e a sua experiência com os nossos telespectadores. Obrigado, Inácia. Obrigado a todos. Tá certo, então. Até uma próxima oportunidade, viu, gente?
Bom, chegamos ao fim de mais um Boletim Coronavírus, no qual deixamos você atualizado sobre o avanço da pandemia em Minas e também no Brasil, mas, sobretudo, falamos dos desafios que precisarão ser vencidos pelas empresas, pelos trabalhadores, após a retomada nos negócios com o fim ou o relaxamento das regras de distanciamento social. E esperamos ter contribuído com você. Até a próxima.